A gente precisa aprender de que nós precisamos vir na casa do Senhor com alegria e fazer tudo com o quê? Com alegria. Como nós temos que vir na casa do Senhor? Com alegria. E fazer tudo com alegria. Porque o reino de justiça, o reino dos céus, a quem nós pertencemos, é justiça, paz e alegria no Espírito. Então, nessa hora, nós vamos estar trazendo alguns ensinos para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que nós sejamos abençoados. Amém, irmãos? Existem coisas que nós precisamos saber para podermos experimentar a vida abundante. Porque muitas das vezes você recebe profecia, você recebe anúncios de que aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida e não acontece. Porque nós muitas vezes falhamos no procedimento, no nosso comportamento, e as bênçãos acabam sendo prorrogada e vai ficando para frente, quando nós podíamos estar já experimentando. Deus, Ele quer nos abençoar, mas nós temos um adversário, o nosso inimigo, e ele vai na presença de Deus e ele nos acusa. E com Deus não existe jeitinho brasileiro. Deus não é brasileiro, Ele é judeu. Então, não adianta nós, se fizemos algo que está errado e a gente não muda, o que acontece? Satanás vai, acusa na presença de Deus e ele rouba as nossas bênçãos, porque Deus não pode fazer nada. Deus é justo. Então, Ele prometeu, derrama a bênção, mas Satanás rouba. Diga, eu não vou ser mais roubado. Em nome de Jesus. Então, nesse mês de agosto, o nosso assunto, o nosso tema vai ser sobre a adoração. Mas não é essa adoração passiva aqui, adorando com cânticos, mas adorando ao Senhor na nossa maneira de viver, no nosso estilo de vida. Isto é adoração ativa. Adoração passiva é quando aqui nós, na casa de Deus, e isso é muito fácil, levantamos as mãos, às vezes meio desanimado, mas à medida que você vai adorando, você vai se animando, vai se fortalecendo, vai se renovando, porque a palavra do Senhor diz que Ele renova as nossas forças. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse mês de agosto, nós vamos estar ensinando sobre uma vida de reino, como viver a vida de Deus aqui na terra, porque somos representantes do reino de Deus na terra. Estamos numa contracultura. Aqui a cultura do diabo, dessa raça decaída de Adão, mas quando nós nascemos de novo, nós passamos a estar ligados de novo com o nosso originador. Portanto, aqui nós temos, vários japoneses. Tá a pastora Keiko, quem mais? A Márcia que foi, o doutor Flávio. Se eu olho, eu não vou perguntar para ela se ela é de onde, porque ela representa a carga genética da paternidade dela. Quem olha para nós, não precisa perguntar que nós somos filhos de Deus. Porque nós devemos manifestar aquilo que Deus é, a nossa carga genética. A nossa genética, ela é divina. E ninguém vai precisar perguntar quem somos nós, que religião nós temos, porque eles vão ver que nós somos filhos do reino. E como filhos do reino, nós fomos chamados para ser cabeça e não cauda, para estarmos em frente e não atrás. Mas o nosso adversário, ele está todo dia nos observando. E sabe que essa é uma boa ferramenta de Deus para que nós possamos ser aperfeiçoados cada dia e podermos trabalhar a nossa vida para mudarmos e sermos parecidos àquele que nos regenerou. Então, o nosso tema
a genética do reino. Você tem já, você já nasceu de novo? Quem nasceu de novo, quem aceitou Jesus, já tem essa genética. E ela precisa ser manifesta. Em outro tempo, nós éramos mortos, sem conexão com Deus, mortos espiritualmente. Então, manifestamos o quê? As obras da carne. Manifestamos todo tipo de concupiscência. Mas quando nós nascemos de novo, precisamos trabalhar, e isto é um processo, para que nós possamos viver o que Deus diz ao nosso respeito, de que nós somos cabeça e não cauda, de que nós devemos estar em cima e não embaixo. Mas isto é um trabalhar constante na nossa vida. Então hoje eu quero dar um pouquinho desses ensinamentos, para que nós possamos verdadeiramente ter autoridade. Quem está em cima tem autoridade. Quem está embaixo não tem autoridade. Então tem uns que são filhos de Deus. Suponhamos que eu tenho aqui um triângulo. Então, aqui está a base. Alguns aceitaram Jesus e estão aqui como uns perdidos. Estão ali como nascidos de novo, mas estão aqui sem conhecimento, sem autoridade, vivendo de coisas pequenas, quando na verdade Deus tem para nós coisas grandes. Diga, coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas extraordinárias, porque Ele é o nosso Pai. Nós somos herdeiros, nós somos filhos dEle, e tudo que Ele criou é para seus filhos, e Ele nos chamou para sermos herdeiros. Então, posicionalmente, quando nós aceitamos Jesus, temos todo esse direito. Mas as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos não nos permitem usufruir, desfrutar, experimentar de todas estas verdades, de todos estes presentes que Deus tem para nós. Então, é importante. A palavra do Senhor disse que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se eu não conheço a verdade, como é que eu estou? Como é que eu estou? Já fui muito barraqueira. Lembro eu, quando, por início, quando o banco colocou aquele negócio de passar, e o banco não me abriu, e eu disse, abre essa porta. E eu dei tanto chute naquilo lá, que veio um gerente lá de cima, acho que assustaram tanto. Eu falei, eu tenho conta aqui, eu tenho que entrar aqui. Usei mal a minha autoridade. Mas faz uns 25 anos, mais ou menos. Aí veio lá, me abriram a porta. Mas quando eu já tinha o Espírito Santo, já nasci de novo, lógico, com 14 anos da minha vida, eu aceitei Jesus. E depois que eu caí em mim, eu fiz abrir aquela porta por violência, por agressividade, com raiva, com fúria, com cólera. E quando eu caí em mim, como filha de Deus, eu me senti ridícula. Eu me senti, e ainda porque eu já clinicava naquele tempo. Eu já clinicava naquele tempo. E eu falei, meu Deus. Mas sabe qual foi a minha preocupação? Como todos nós temos uma dose de farisaísmo e de hipocrisia. Só que o evangelho do reino e a vida apostólica não permite esse tipo de coisa. Você pode ir numa igreja religiosa que não vai tocar esses pontos. Porque vá e volta, escuta a palavra, faz um louvorzinho, traz o dízimo, vá para casa. Mas o Senhor um dia, quando chegamos na presença dEle, Ele vai dizer, quem é você? Não te conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Mas Senhor, eu dizimei, eu ofertei,
Eu pus a mão sobre o enfermo e foi curado, lógico, em nome de Jesus e pelo poder de Deus. Mas Ele quer saber quem você é, se você é filho, se você tem realmente vivido na terra a genética divina. Por isso, vai estar lugares piores para pastores, para ovelhas, para filhos de Deus, que pensaram que estava vivendo uma vida conforme os propósitos de Deus e não estavam. E isso é coisa séria. E nós temos que falar disso, para não sermos enganados e sermos, irmãos, prósperos em todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos ter só uma prosperidade sentimental, uma prosperidade de saúde, uma prosperidade de finança. Todas as áreas da nossa vida devem ser abençoadas, devem ser prósperas. Isto é o evangelho do reino. Então, eu me senti tão envergonhada, mas louvado seja Deus que eu percebi, nunca mais fiz isso. Teve um outro episódio, a Gladys estava comigo, né, pequena, e eu queria entrar no supermercado. Eu conto para vocês não acharem que eu sempre fui santa. Não, estamos no processo. E se te serve para você se identificar e poder mudar a tua atitude, você vai ser abençoado. E você vai ser honrado e destacado. E eu estava querendo entrar no supermercado e justo um indivíduo parou na frente e fechou a minha passagem. Meu Deus do céu! Eu sou descendente de italiano, filha de italiano. Meu pai, todos, o Capone, tudo eram caras terríveis, humanamente falando. É terrível. Quando eu era pequena, eu corria com faca atrás da minha irmã. E me lembro muito bem, a gente tinha um poço, de aquele que tira água. Isso, a gente tinha uma hora, aí vai saindo a água. Aí eu peguei, ela não queria fazer o que eu falava. E eu sou a filha mais velha. E eu peguei, então, para intimidar, para conseguir o que eu quero. Então, tudo conseguia através da violência. Eu posso falar hoje com conhecimento de causa. Voltamos para o indivíduo da frente do supermercado. Então, irmãos, eu não tenho vergonha de falar isso. Porque hoje eu não fico em função do que eu fiz, ou eu andei daquela maneira, daquele jeito. Porque a palavra do Senhor me foi transformando, e eu usando do meu livre-arbítrio para mudar, e ir mudando conforme a palavra diz, que eu sou, e o que Ele me deu, de instrumento, de ferramenta, para viver uma vida de reino de Deus na terra. Esse senhor ali parou, então eu bucinando, e ele disse: Gladys, abre essa porta, cuspe nele, Gladys. Eu queria que a Gladys cuspisse, imagina só, eu estava cuspindo de raiva. Mas Pedro, quando o mestre dele ia ser crucificado, pegaram o mestre dele, de tanto amor, ele pegou o facão e pá, cortou. Ele queria cortar a cabeça, ele errou e cortou a orelha do indivíduo. Então, há tempos que nós vivemos dessa maneira. Talvez você diga: eu não tenho nada a ver. Não, comece a analisar, comece a ver como é que você vive lá na tua casa, lá no banco, lá no volante, ali na fila, ou se alguém atravessa no teu caminho e se coloca lá na tua frente, como é que você se sente? Então, não vem querer ser santo mais do que você é santo, mas se você reconhece que não é tão santo, você vai ser mais santo. Amém? Então, as bênçãos do Senhor vão ser derramadas sobre as nossas vidas copiosamente. Não vão ser atrasados, não vão ser retardados. Há um grande prejuízo quando as bênçãos que já foram determinadas para nós, porque Deus sabe que nós íamos precisar. E quando a bênção
que devia chegar não chegou, há um desfalque, há uma defasagem na nossa vida. Irmãos, eu não quero isto para a igreja. Eu não quero isso para você. Eu quero que aquilo que Deus, nosso Pai, preparou para este mês de agosto, venha a ser derramada. E não perder essa bênção. Mas é preciso que você tenha consciência. Se você não tem cuspido fogo, se você não tem chutado porta, se você não tem pegado faca e correr atrás de alguém. Talvez não seja tão exagerado como eu fui. Mas Deus mudou e está mudando a minha vida. Por isso estou aqui hoje para explicar, para contar um pouco da minha experiência. Às vezes, no trânsito, e recém-casado, se o meu marido aproveitasse que ele estava no volante e eu estava de carro, e ele falasse alguma coisa, pum, eu abri a porta do carro e eu desço. E quem vai me pegar depois? Então, e ele depois vai rodando para me encontrar de novo. E para me pegar de novo. Esse ali era eu. Então, não era flor que se cheire, mas Deus me transformou. E pode transformar você. Então, hoje eu não trago esse passado para eu ficar me culpando e viver em função de todas estas coisas e me qualificar em função daquilo que eu passei. Sim, eu me apego hoje àquilo que Deus está fazendo na minha vida e me alegro para transmitir isto. E se eu estiver mentindo, Deus vai cobrar de mim. Hoje eu não chuto a porta, não cuspo na cara de ninguém e nem pego faca. Mas o que eu pego é a espada do Senhor. E quando eu falo, há poder, há autoridade. Porque o Senhor disse, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, disse o Senhor. Não é por força. Então, muitas das vezes, as pessoas se posicionam e querem ganhar vantagem, ou conseguir alguma coisa, ou impor o que acha que está correto, ou impor o que ele quer, o que ela quer, através de fúrias, através de agressividade, através de cólera, através de raiva. Mas este não é a ferramenta do reino. Todas estas ferramentas que eu estou dizendo aqui e que as que eu usei, e só nós sabemos também as consequências disso tudo na nossa vida. Quanto tempo de situações de escassez na nossa vida por causa disso. Mas eu não quero isso para a tua vida. Eu quero aquilo que Deus está fazendo hoje na minha vida, para que você experimente o melhor de Deus nessa terra. Por isso que a palavra do Senhor diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas para isso você tem que querer e tem que ouvir. O ouvir implica em obedecer e experimentar o melhor de Deus. Não é no céu. No céu é tudo maravilha. Nós temos que experimentar a vida de reino aqui na terra, irmãos. Não podemos continuar agindo da mesma maneira, conforme a cultura que nós tínhamos antes de sermos transportados para o reino de Deus. O reino de Deus tem a sua cultura. E todas as promessas de Deus estão em função da sua cultura. Nos primeiros tempos, quando você nasceu de novo, como uma criança, Deus, como o pai, dá tudo para o filho, e troca a fralda, e dá mamadeira, e compra o melhor. Assim Deus é conosco. Mas depois que nós já ouvimos a palavra, nós já conhecemos, Ele espera que nós cresçamos e que nós manifestemos a vida do nosso Pai. Já não é mais de graça. Então, Ele nos faz experimentar um pouco da sua bênção. Ele nos dá uma grande semente e nos dá aquilo. Então, nós pensamos que
com a mesma conduta onde Deus me deu aquela bênção, agora eu vou conseguir todas essas bênçãos sem que eu mude. Não é assim. A palavra do Senhor nos mostra isso. Então eu não posso mentir. Eu tenho profetizado, eu tenho declarado palavras de bênção sobre vocês, mas é necessário o conhecimento da palavra e passar a minha vida por esse crivo da palavra, para que eu possa receber. Vocês já experimentaram as bênçãos do Senhor. Só que Ele não quer que você fique nisso. Ele quer que você receba muito mais. Eu quero muito mais. Eu tenho certeza que você também quer muito mais. Quer ou não quer? Eu quero muito mais do que eu tenho recebido. Porque nós precisamos estabelecer o reino de Deus. E os tempos do Senhor estão se acelerando. Então a vontade de Deus para nos abençoar e derramar as suas riquezas sobre a nossa vida é muito grande. Mas nós temos que estar preparados e Satanás não pode roubar as nossas bênçãos. Então, a genética do reino, a palavra do Senhor, a base que eu pego para hoje, e nos próximos domingos nós seguiremos a respeito, e não falte. Vocês querem receber a bênção? Então não falte, porque você vai receber as ferramentas, você vai ficar confrontado com você, né? E ver como é que você está. Muitas vezes nós não gostamos de ouvir certas coisas, porque começamos a ver a nossa feiura. Mas como é que eu vou mudar se eu não for confrontada, se eu não vejo como eu estou? Porque eu vou achar que já está bom, mas a presença do Senhor, ela nos confronta. Aqui há a presença de Deus e ela nos confronta. Ela é como um espelho que nos mostra. Às vezes quando eu levanto de manhã e meu olho está tão inchado do que já é, então eu olho no espelho. Hoje eu não quero olhar no espelho. Por quê? Agora, olhando ou não olhando, meu irmão, minha irmã, meu olho está inchado. Olhando ou não olhando, minha cara está suja. Por que não olhar e ver como corrigir? A presença do Senhor e a sua palavra, ela nos corrige, ela nos mostra. Então, nós somos tão safados conosco mesmo, que a gente foge. E não queremos ouvir. Então, Satanás, o nosso adversário, vai continuar agindo e roubando aquilo que o nosso Pai já deu. Então, é hora da gente parar na frente do espelho, a presença de Deus, e ver como nós estamos, irmãos, para a gente mudar. Para o quanto antes receber a sua bênção. Eu quero receber a sua bênção. Você quer? Amém? Então, Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Eu vou dar uma entrada e nas próximas a gente vai continuando. Gálatas capítulo 5, e o versículo 19 ao 21, e depois do 5, 22 ao 25. Eu sei que você já sabe de cor, mas a prática talvez esteja um pouquinho longe. Mas depois de hoje vai ficar mais perto. O povo de Deus disse amém? Amém? Glória a Jesus. Irmãos, quando a gente usa as ferramentas que é do diabo, e nós já temos a genética divina, a gente fica tão ridículo de ver as coisas que a gente cometemos. Que vergonha. Que vergonha. Agora, para que continuar nisso? Eu não vou perguntar o que você fez nesse mês, porque eu tenho certeza que tem alguma coisa parecida com o que eu fiz. Porque você é gente e eu também sou gente. Então, à medida que fui me expondo à palavra e trabalhando, usando a ferramenta que Deus me deu, que se chama livre-arbítrio. Ok? Então, diz assim a palavra, Gálatas 5, 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. 20. Idolatria, adoração aos ídolos. Feitiçaria, fazer trabalhos para os demônios. Ódio, já é uma atitude da nossa alma, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Discórdia, faz parte da alma, do sentimento, das emoções. Ciúme, faz parte da alma, do sentimento, das emoções. Ira,
faz parte do sentimento, da alma, das emoções e da falta de usar o livre-arbítrio que Deus nos deu. Egoísmo faz parte do sentimento, da alma, do sentimento, das emoções. Dissensões, que é divisão, fica falando mal um do outro, contenda. Facções, tudo faz parte da nossa alma, do nosso sentimento, das nossas emoções. 21, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, disse o apóstolo Pedro. Não, Paulo. Eu advirto, ele disse, como antes já os adverti, aqueles que praticam estas coisas, agora a igreja responde. De novo? Mais uma vez? São uma gama de coisas, de manifestações almáticas, emoções e sentimentos. Não sou eu, é a palavra. Não me desceu nenhum anjo, não me desceu nenhum profeta para dizer isso. Como disse a minha profeta Alessandra Quezada, me desceu a palavra. É a palavra que disse isto. Então não se enganem. Porque se você continua agindo nessas coisas que estão escritas aqui, ira, egoísmo, dissensão, é ira. Ira é ficar. Me subiu o sangue. Engule. Engule. Conta até 10. Usa o cérebro do lado esquerdo. Foi Deus que te deu essa ferramenta. Respire. Conte até 10. Passa essa informação e administre. Seja autônomo. Exerça autoridade. Deus te deu livre arbítrio. Porque, irmãos, na hora desse ódio, na hora dessa ira, na hora dessa cólera, dessa fúria, que a pessoa sente, e você vai ver a cara, vai procurar lá o símbolo da ira. Vem um leopardo, vem demônio, vem coisas horríveis. Quando você age nesse tipo de sentimento, automaticamente você está adorando ao diabo. A esta cultura da carne, do reino de Satanás. E você fica despercebido. E o diabo já foi na presença de Deus. A tua bênção estava chegando. Sabe para quê? Quando você adora o diabo com essas manifestações carnais, almáticas, não evangelizadas, prestem bem atenção. Quando você age, você está agindo na natureza do diabo. É grave isso, muito grave, ao ponto de Deus destituir, dizendo que não entraria no reino de Deus. E quanto menos viver aqui as bênçãos do reino, irmãos. Coisa grave, coisa séria. E se nós, como pais, vivemos assim, os nossos filhos vão nos imitar. E estamos gerando uma casta de filhos, uma descendência de agressividade, de raiva, de ódio, de ira, de um monte de desequilibrados que adoram ao diabo. Então, quando eu estou agindo nestas coisas que o apóstolo Paulo nos adverte para sermos abençoados, irmãos, para sermos abençoados. Ele quer que a gente seja abençoado. Então Deus usa a vida de Paulo para nos dar direção, princípio e instruções. Então, quando nós agimos nestas iras, sem usar, veja só, Deus nos deu o livre-arbítrio. E quando a gente age, aquela raiva, eu estou agindo sem usar o livre-arbítrio que Deus me deu. Então eu estou rejeitando aquilo que Deus me deu para viver uma vida de reino. Eu estou jogando fora e me deixando levar por essa cultura do diabo. Quando eu ajo desta maneira, eu estou adorando o diabo. Você é escravo àquele a quem você se submete. Se você age com a natureza
carnal, diabólica, está adorando o diabo. Agora a igreja me responde: para que veio o diabo nesse mundo? Para coisa séria, coisa grave. Ele veio para roubar, matar e destruir. Quando você age, partículas demoníacas penetram no teu corpo e penetram em cima da vida da pessoa que você liberou aquela energia negativa. Isso corrói os ossos, isso gera câncer, isso acidifica o sangue e gera câncer, porque estamos agindo contrário ao reino, contrário à nossa natureza, contrário ao propósito de Deus. É grave. Além de trazer prejuízo, ainda ele roubou a tua bênção. Liberou semente de morte para você morrer mais cedo. Se é que não morre, porque conforme o nível da fúria, eu já vi pessoas muito furiosas, e sempre eu clinicando, eu ouço pessoas falando que depois ficou toda, e eu experimentei isso, os ossos ficam tudo, o músculo fica tudo mole, dói a cabeça, umas manifestações terríveis, depois que a pessoa experimenta tem essa ação demoníaca, carnal, e a pessoa pode morrer no dia seguinte, ou depois de 3 dias. Para onde vai a tua espírito, a tua alma? Para onde vai? Você pode ter uma grande surpresa, chegando, achando benditos filhos do meu reino, e você vê lá a cara do demônio, te dando boas-vindas. Você me adorou, você tomou cafezinho comigo, você deu concessão para mim, e eu estou aqui para te receber. Ou a bruxa com a vassoura já te conduzindo lá. Eu não estou brincando. Eu estou estabelecendo colunas do reino de Deus aqui na igreja. Nós estamos estabelecendo colunas. Estes ensinamentos, meus amados irmãos, não é para a gente se sentir acusado, nem culpado, nem condenado, mas ver em que estágio eu estou. Vou subir um pouco mais. Eu estou no pé aqui do triângulo. Meu vagabundo, porque não tenho direção. A palavra não está me conduzindo. Posicionalmente, eu sim pertenço ao reino para estar cabeça. Aqui nesse triângulo imaginário, eu estou aqui. Eu percebo que estou aqui com essas atitudes todas. Então, eu posso subir um pouquinho mais e eu vou ter um nível de sobrevivência. Amém, irmãos? Um nível de sobrevivência. E posso ficar nesse tempo de sobrevivência, de medíocre, um bom tempo. Mas eu prefiro acelerar. E chegar na cúspide, na ponta do triângulo, e ser cabeça. Dali eu posso ordenar as minhas bênçãos. E o que Deus liberou para mim, vai vir nas minhas mãos. Vai vir. Semana passada nós fizemos cura sobre a figura paterna. Eu quero hoje fazer um início de cura sobre a ira, sobre a cólera, sobre a agressividade. Então, cada um vê hoje em que parte do triângulo está. Bem ralinho no chão, no meio sobrevivendo, ou um pouco mais para cima, ou na ponta. Já para exercer autoridade, ser cabeça e não cauda, em cima e não embaixo. Porque embaixo a gente sofre um monte de tribulações, mas quando começa você a ter domínio, quando você começa a reinar em cima de você, reinar na tua vida interior, você vai reinar fora. Não se pode reinar fora, não se pode exercer autoridade fora, se nós não reinamos dentro, irmãos. Se a vitória não é privada aqui dentro de mim, de governar os impulsos que por carga genética adâmica eu trouxe, eu não posso ter domínio fora. Não vamos nos enganar. Eu não quero enganar esta igreja que realmente ensina o evangelho do reino. É uma igreja apostólica. Nós temos que ter maravilhas, prodígios e sinais nos acompanhando. Autoridade, riqueza pertence aos herdeiros. A Bíblia, em muitas partes, fala que nós somos peregrinos e forasteiros.
Somos peregrinos e forasteiros deste sistema que governa o mundo, que é satânico. Mas o Senhor disse que Ele nos chamou para sermos herdeiros. Herdeiro lá no céu? Não, irmãos, para reinar em vida. Aqui em vida nós temos que reinar. Aqui em vida temos que ter o melhor. E que os nossos filhos vejam a nossa vida de prosperidade. E eles vão querer também. Se eu só mostro miséria, pobreza, só mostro doença, para que o meu filho quer viver o evangelho do reino? Para que ele vai querer vir na igreja? Eu estou dando um mau testemunho de pobreza, de escassez, de miséria, de doença, de briga, de contenda. Para que ele vai me seguir? Ele não vai me admirar. Os nossos filhos têm que nos admirar. Eles têm que querer ser igual a nós. E nós temos que querer ser igual ao nosso Pai. Você tem que querer ser igual a mim. É um passo, igual ao apóstolo. E assim um pouquinho mais, e crescendo. Ontem à noite, o nosso paizinho espiritual, ele me mandou um WhatsApp, ele disse: ora, mira, el 4 de agosto me van a recibir como uma persona ilustre. Me van a dar o diploma de personalidade ilustre em Quito, Equador. Mira, donde el Señor nos mete. Falando isso de pai para filho. Então eu admiro ele. Eu quero ser como ele é. Falei, nossa, eu já estou defasada, porque ele está com 60. Eu estou com 60, acho que 2 ou 1. 62. E ele já está muito além na minha frente. E eu queria ser igual ao meu pai. Eu queria realizar as obras que ele realizou. Quero que meus filhos realicem as obras que eu realizo e muito mais. Porque o evangelho está acelerando, os processos estão sendo acelerados. As bênçãos, a autoridade e o governo que Deus está desatando sobre os seus filhos. E eu quero fazer parte disso, quero que meus filhos façam parte disso, irmãos. Nós temos uma meta, uma caminhada. A gente não é uma igreja que você vai, canta e volta para casa, dá o dízimo, uma coisa ritual. Isso é religiosidade. Nós temos uma meta, crescimento, desenvolvimento, avanço, influência sobre o lugar onde nós estamos, governo. Depois de você ouvir essa palavra, Deus, o Espírito Santo vai te lembrar, a hora que você dá aquele negócio no estômago, aqui quem manda sou eu. Não interessa a besteira que o outro faz, não interessa a bobagem que o outro falou, não interessa a ideia absurda que o outro tenha, eu governo a minha vida. Eu governo as minhas emoções, eu governo os meus sentimentos, eu governo a minha mente. Então eu governo o diabo que está lá fora. Nós não podemos continuar sendo bobinhos. Então veja que a palavra de Deus nos adverte que se nós cometemos esse tipo de atitude na semana, no mês, primeiro que perdemos a bênção, segundo, corremos o risco de que por aí dá um acidente, capotamos e você acorde do outro lado do mundo. Para onde você vai? O fato de ter aceitado Jesus, você vai como filho de Deus para o inferno. Porque a palavra, se você lê o livro de Pedro, cada dia temos que desenvolver a nossa salvação. Passamos para o fruto do Espírito, né? Gálatas 5, 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é, diga ali, o quê? Contra estas coisas, não há lei. Então, quanto mais amoroso, melhor, você vai se sentir melhor, mais amoroso. Oi? Sim, mas o fruto do Espírito é amor, não tem medida. Amor é uma atitude que você tem de fazer o bem ao outro. Se você faz o bem ao outro, você está fazendo o bem para você.
assim como você, quando age com cólera, com ira, você está destruindo a você e destrói também o ambiente liberado, essa energia negativa, e onde o Satanás está ali dominando. Está construindo um altar ao demônio. Agora, nos frutos do Espírito, é o mover da adoração. É o mover de uma vida de adorador, de manifestar a natureza do nosso originador, manifestar a natureza de quem é o nosso Pai. Então, é amor, é alegria. Você tem andado alegre? A alegria, ela traz saúde para os nossos ossos, para o coração, para o pulmão. Alegria. Alegria não é quem fica rindo lá por uma, sabe, alguém contou piada. Não. Alegria é um estilo de vida. Não vamos confundir euforia com alegria. Que tem gente que dá a gargalhada porque vê alguma coisa. Isso é um momento de manifestação de alegria, de euforia. Mas passa, então parece, sabe, aqueles bipolar, né? Uma hora ri, outra hora está naquela fúria. Isto não é vida de alegria, vida de reino. É estar bem. Eu decido hoje viver alegre, estar alegre hoje o dia inteiro. No dia seguinte, eu decido de novo estar alegre e não me deixar levar pelas circunstâncias para justificar a minha vida de amargura. Veja só os princípios que Deus já nos deu para vivermos. Aliás, nós somos criados para viver eternamente. Mas houve o pecado, então o ser humano morre. Mas esse tempo, né, que temos aqui, de 60 até 120 anos, e uns até 130, podemos viver alegre, andar com as nossas pernas fortalecidas, energizadas, pelo amor, pelo bem que a gente faz, pelas coisas boas que a gente semeia, alegria, paz. E todo o convite desta circunstância, desse mundo tão cheio de pressão, de cobrança, a gente muitas vezes não se percebe, no lugar de ter paz, está agitado, está ansioso, está preocupado. E eu já trouxe uma mensagem no mês passado a respeito disso. Então compartilhe essa mensagem que está no YouTube. Você está abençoando outras vidas, está divulgando também o nosso trabalho aqui. Então, paciência. Não mexe comigo hoje, hein? Porque hoje não estou. Que reino você está ali vivendo naquela hora? Que você quer impor o respeito que te deixam ali, porque você está com a macaca. Literalmente, você decidiu estar com o diabo. Deita com o diabo, levanta com o diabo e depois quer bênção, meu irmão. Não se enganem. Vamos ser espertos. Não vamos dormir com o diabo. Não vamos levantar com o diabo. Não vamos passar o dia com o diabo. Se você percebe que dá um humor, e as mulheres então, hoje eu estou com TPM. Quem manda nas tuas glândulas são as tuas emoções. Se você está com alegria, então você vai ficar alegre. E os hormônios, serotonina, dopamina, endorfina, vai ser liberado. E que TPM? As mulheres de Deus não são malditas para viver debaixo de tensão pré-menstrual. Porque o sistema emocional, a alegria do espírito, está em cima do sistema hormonal. Primeiro as nossas emoções. Então, se eu estou alegre, vou afetar os meus hormônios, as minhas glândulas, que vão liberar hormônios de alegria, de harmonia, de gozo. E não dar livre evasão. Hoje comigo não, porque eu estou de TPM. E os homens de andropausia. Que maldição, né? Essa criatura que Deus criou. Meu Deus. Então, é falta de nós exercermos autonomia sobre nós e vivermos com a paz e ciência. Paciência é ter paz e ser ciente. Estar com a ciência de Deus. Quem somos nós? Quem sou eu? Amabilidade. Tem gente que
Está tão longe de falar, por exemplo, dá licença, obrigado. E às vezes você ouve dentro de casa, mas não, por que eu tenho que pedir por favor? Isso é para os estranhos. Então eu tenho que mostrar amabilidade para os estranhos. Olha a hipocrisia que nos ensinaram, né? E assim também na igreja, né? Aqui todo mundo é santo, lá fora misericórdia. Então, amabilidade, Deus não diz que eu tenho que ser amável só com os estranhos, primeiro com os da minha casa, depois com os estranhos. Por favor, obrigado. Como você está bonita. Hoje a Márcia me disse que estava bonita, mas eu, logo de manhã, e eu disse, Espírito Santo, como eu estou? Ele disse, você está bonita. E eu disse, glória a Deus. E vem um ser humano e me disse, você está bonita. Isso já é, como se fala, isso, redundância, já. Eu recebo, glória a Deus. Mas eu perguntei para o Espírito Santo, e ele disse, você está bonita. Estou refletindo o quê? A alegria do Senhor, a glória do Senhor. E decido que ninguém vai me tirar do sério. Eu decido. Bondade. Bondade. Fazer o bem. Estar agindo sempre com equilíbrio. Mas tudo, irmãos, começando dentro de casa. Marido com esposa, esposa com marido, filho e depois trabalho, empresa, rua, fileira de supermercado e uma série de coisas. Mas então, se eu vivo assim, eu carrego esta vida onde eu levo. Quando olharam Pedro, ele disse, você estava com ele, você fala do seu jeito, daquele jeito, você é parecido com ele. Ninguém vai perguntar qual é a tua religião. Eles vão querer se aproximar de nós e eles vão querer aquilo que está em nós. Nós vamos influenciar com a nossa maneira de viver, com o que transmitimos de dentro para fora, irmãos. Isto é vida de reino, da natureza do nosso Pai. Amabilidade, bondade, fidelidade, sermos fiéis no propósito, no trabalho, na obra de Deus. Sermos fiéis com o marido, com a esposa, fiéis com os nossos trabalhadores, com os nossos auxiliares, sermos fiéis com todos os membros da igreja, os membros, eu não gosto de falar membro, parece que faz parte de uma instituição religiosa, e eu gosto de falar assim, cidadãos do reino. Vocês são cidadãos do reino. Então, nessa congregação, nesse lugar onde você está servindo, ser fiel. Então, se você for fiel no pouco, por exemplo, agora você vai viver isso aqui, as abundâncias vão vir sobre a tua vida, você está vivendo isso. Você estava dando 50 mil de dízimo, e Deus vai te abençoar tanto, que você vai dar 200 mil de dízimo. Se no pouco você for fiel, no muito também, eu te colocarei a fidelidade, né? Avisar, você saiu, fala para o seu marido, para a sua esposa, onde você está, aproveita para mandar um beijo. Tudo é um trabalhar na nossa vida, para fortalecer a nossa união. E a palavra do Senhor disse, eu estava falando para o nosso apóstolo, que eu estava escrevendo um livro, então ele me abençoou, e eu disse, Deus me mostrou, que a palavra do Senhor diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que acontece ali? Perguntei isso para uma pastora outro dia. O que acontece quando o irmão vive em união? Não sei, eu só li até ali. Pastores de 20, 30 anos, né? A palavra diz, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, unidade. O poder do que todos têm o mesmo pensamento, vivem em harmonia, mas começa dentro de casa. Então, quão bom e quão suave que os irmãos, marido e mulher, vivam em união, em amabilidade, em bondade, em paciência, em amor, em alegria. O que vai acontecer? O eterno, o meu Pai, o Todo-Poderoso. E você recebe a bênção do Senhor. Irmãos,
A vida cristã é uma vida espiritual. Não é uma coisa religiosa. Não nos ensinaram, a mim não me ensinaram. Eu estou aprendendo essas coisas desde 2004. E cada vez mais, quando eu fico perto do meu apóstolo, mesmo sem palavras, eu recebo essa influência e parece que minha mente se abre. Parece que meu espírito se dilata, se expande. E eu dá uma semente ali, eu pego. E sobre essas coisas que eu estou escrevendo, sobre a inteligência emocional no matrimônio. Ele disse, muito bom. Agora, mansidão, 23. Mansidão, domínio próprio, diga. Mais forte. Se nós não pudéssemos, irmãos, prestem bem atenção, não sejamos bobinhos. Se nós não pudéssemos ser manso, Deus não falaria. Se nós não pudéssemos ter domínio próprio, dominar os nossos impulsos e as nossas emoções, os nossos sentimentos e toda a fúria, Deus seria injusto em exigir de nós algo que é impossível para nós. Então eu ouço muito as pessoas falarem, eu não consigo. Quando eu vi, eu já gritei. Quando eu vi, eu já fiquei furiosa. Quando eu vi, eu já fiz. Não. Você decide agora, daqui para frente, ser autônomo, ter uma vitória privada e receber as bênçãos do Senhor. Ele analisa as nossas estruturas. Esse prédio aqui tem colunas, não tem? Ok. São as colunas que sustentam isto. Vamos chamar isto de bênção. Quando Deus vai nos abençoar, Ele revisa a nossa coluna, as nossas estruturas. Que estrutura suporta a tua vida? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram, que dizer, mataram a carne com as suas paixões e seus desejos. Ele revisa a minha estrutura e ele disse, eu posso mandar porque vai suportar. Porque se nós não temos estrutura, a bênção nos afunda. O apostólico afunda as pessoas se não tem estrutura. Por isso que nós não temos muita gente. Porque eles querem ouvir as mesmas coisas que ouviam antes lá na religiosidade. Aqui não, é diferente. Então, as pessoas que querem realmente melhorar, querem ser abençoadas, continuam. Se não, estão por aí.